Oi, turma, tudo bem? Eu sou a Ana Paula. Hoje eu tô aqui com uma visita super especial no cursinho Maximize, na unidade do Tatuapé. É o Daniel Willing. Oi, bem turma. O Daniel, ele fez 2 anos de cursinho com a gente e hoje fez medicina na Unifesp. Ele tá no segundo ano. Então a gente vai perguntar tudo pra ele sobre o curso, tá bom? Pra começar, eu queria saber, Daniel, como que foi a sensação de ser aprovado, de ver seu nome, enfim, que você ficou bastante tempo estudando, né? Então era um grande sonho. Como que foi essa sensação? Bom, vamos lá. Foi, na verdade, uma mistura de sensações. No primeiro momento, eu lembro que aconteceu uma coisa muito curiosa e engraçada. Porque todos os outros anos que eu esperava o resultado do vestibular, eu sempre deixava para ver do final da tarde para o meio da noite, porque eu sabia que os sites ficavam congestionados, logo em seguida que saíram os resultados do vestibular. Mas no ano que eu passei, eu decidi fazer diferente. Eu falei, eu vou ser um dos primeiros a olhar o meu resultado no vestibular. E quando eu olhei, o sistema que costumava ficar congestionado não congestionou dessa vez, só daí eu já achei estranho. Aí quando abri o sistema, tava lá o meu nome na lista e aprovado. O primeiro resultado que eu recebi foi do SISU, depois em seguida os outros, mas a primeira aprovação que eu vi foi a do SISU. E eu acabei não acreditando, aí eu ficava entrando e saindo do site do SISU, Atualizando. atualizando várias Tipo, vezes tá certo. para ver se estava certo mesmo, para ver se aquele era meu nome. Eu peguei o meu RG, conferi, eu fiquei meia hora nisso. Até que eu caí em si e realmente cheguei à conclusão de que, pô, se o meu nome tá ali, tá tudo certo, bateu com o RG, então sou eu aprovado. E aí eu contei pros meus pais e nessa hora a gente não conseguia parar de chorar. A gente chorava, chorava, chorava. A gente ficou ali quase que o dia inteiro chorando e lembrando, né, de todas as dificuldades que a gente passou até ali e depois da aprovação. Então essas foram as primeiras sensações que eu senti quando eu vi a minha aprovação no dia do resultado do SISU. E você foi o primeiro da família a fazer medicina, o primeiro a entrar na universidade pública ou não? Sim, eu fui tanto o primeiro da família a fazer medicina, quanto o primeiro a ingressar em universidade pública e no ensino superior. Antes de mim, ninguém da família tinha feito nenhuma outra faculdade, nenhum curso superior, apenas tinham acabado o ensino médio. Eu fui o primeiro, tanto a cursar medicina, quanto a entrar no ensino superior. O orgulho da família, você virou. É, assim, até hoje umas tias vão e ficam fazendo propaganda, tipo, eu tenho muito parente mineiro, né? Meu sobrinho vai vir aqui, ele faz medicina, viu? Não sei o quê. Não sei o quê, meu sobrinho daqui 6 anos vai estar me atendendo. Então o pessoal já tá te O consultando? pessoal já consulta. Algumas tias ligam às vezes no meio da noite assim, tô com uma dor na batata da perna, o que você acha que pode ser? Tia, não sei, vai ao médico, mas você não é um médico? Não, ainda não. Vai que se falar algo Vai que eu errado, falar né? algo errado. Então, na dúvida entre falar algo errado, eu prefiro não falar por enquanto. Mas bastante gente da família já vem tirar algumas dúvidas. Viu? E assim, quais disciplinas você já teve, né? Você tá no segundo ano, então já teve 3 semestres inteiros de aula. O que você já estudou? Você entra em medicina e você estuda o que exatamente? É mais teoria? É mais prática? Lembra as matérias que a gente tem no cursinho e no ensino médio, tipo biologia ou não? Ou são matérias totalmente diferentes? Bom, eu acho que é um pouco de tudo, vai depender do estágio do curso. No primeiro momento, que todo mundo chega com aquela euforia da aprovação no curso de medicina, a gente chega com uma visão muito romantizada do que é o curso de medicina. Então, na minha cabeça, no meu imaginário, ficava aquela impressão de que eu ia chegar no primeiro dia, colocar um jaleco e ia para o hospital ver pacientes. Isso não acontece e é uma frustração não só minha, mas de muitos colegas da sala, né? De não ver paciente e de não ter contato com a medicina em si. Quais são as matérias de fato que a gente tem do primeiro momento que a gente entra na faculdade de medicina? Geralmente são as cadeiras que a gente chama de ciclo básico. Então é fisiologia, biofísica, bioquímica, anatomia, embriologia, histologia. Essas são as disciplinas da cadeira básica. Agora, de medicina propriamente do curso médico, no primeiro ano, eu tive 2 matérias só, que foi Introdução às Práticas Médicas, que é uma disciplina que você vai 4 vezes durante o semestre todo, a um hospital ou a uma UBS, assistir uma consulta e aí você faz um registro das suas impressões e relatos do que você achou daquela consulta, como o que você deveria ter perguntado, que a proposta dessa disciplina é mais você aprender a se comportar como médico e não ali num sentido mais ativo de você dirigir a consulta, e sim de você ver como uma consulta é guiada. E a segunda disciplina específica do curso médico se chama
a gente abrevia como PAI, mas é alguma coisa de atendimento às emergências, onde a gente aprende a fazer ressuscitação, massagem cardíaca, ventilação, aprende a atender o desmaiado. Então essas são as 2 disciplinas do primeiro ano que são específicas do curso médico. Agora, o segundo ano, que é o último ano do ciclo básico, porque a medicina é dividida em ciclos no curso tradicional, a gente vai comentar já, começa a ficar com um pouquinho mais cara de medicina. Então a gente tem imunologia, que já entra numa linha mais para o diagnóstico. A gente tem... Peraí, só um minuto que agora eu tenho que me lembrar das matérias, que são muitas. Microbiologia, que também tem a ver muito com agente etiológico, a causa das doenças. Parasitologia também tem a ver com agente etiológico e todos os parasitas. Então são as disciplinas já do primeiro semestre, só que do segundo ano, que já tem um pouquinho mais com cara de ver medicina, porque a gente vê doenças. A gente estuda muito a biologia daquilo que causa as doenças, mas já estuda as doenças de fato. Então entram alguns casos clínicos, etc. Então fica com um pouquinho mais de cara de medicina, mas não com tantas práticas. No primeiro semestre agora do segundo ano, eu tive uma matéria prática só, que foi Política de Saúde e Cuidado no SUS, que a gente novamente vai a uma UBS, e agora nesse a gente tenta enxergar não mais as nossas impressões pessoais, nem como uma consulta guiada, mas como que o sistema de saúde público do Brasil se organiza. Então a gente conhece vários serviços, tanto da área básica, né, da atenção básica, que são as UBSs, até os hospitais de alta complexidade, que fazem transplantes renais, por exemplo. Então, só uma disciplina. Então, se a gente for contar até aqui todo o meu percurso de medicina, claro que as carreiras básicas ajudam muito a você ter o entendimento de todo o curso, mas específicas de medicina, por enquanto, foram 3 ou 4 matérias. As práticas, né? E a especialidade, você já tem ideia do que você vai fazer ou ainda não? Então, E quando que você escolhe isso, Quando né? que escolhe? Vamos lá. Eu entrei na faculdade com uma ideia de especialização, que foi até um filme que me inspirou muito. O nome do filme é Mãos Talentosas. Ele trata de um neurocirurgião que foi o primeiro neurocirurgião a separar bebês craniópagos, que é o que a gente chama em medicina, que são as crianças que nascem com a cabeça unida. E aí antes de entrar na medicina, eu tinha muito de que eu falei, nossa, que legal essa área, e tinha sempre muito interesse por neurocirurgia. Atualmente faço liga de neurocirurgia, gosto muito, mas não sei se vai ser propriamente a minha especialização, a residência que eu vou cursar. Mas eu fico bem dentro da área da cirurgia. Por enquanto eu gosto muito das disciplinas de anatomia que eu tive no primeiro ano, continuo tendo no segundo, então provavelmente eu acredito que eu fique na cirurgia. Agora, geralmente, quando que acontece essa decisão pela sua especialidade, que é quando a gente vai escolher a residência que a gente vai cursar? Ela acontece na segunda etapa do curso de medicina, que está dividido em 3 etapas. O ciclo básico, que é primeiro e segundo ano, o ciclo clínico, que é o terceiro e quarto ano, e o internato, que é o quinto e sexto ano, que é quando você só tem práticas. E dentro de cada um desses ciclos, a quantidade de práticas vai aumentando. Então, no ciclo básico, como eu falei anteriormente, as práticas são poucas e a gente fica mais dentro da sala de aula com mais teoria. Na clínica, a gente começa a dividir um pouco. Então, um exemplo, 15 dias são de teoria e outros 15 dias você vai para o ambulatório daquela especialidade. Então, se eu estou passando pela obstetrícia, eu passo 15 dias aprendendo sobre como fazer a anamnese, que é a entrevista ao paciente que a gente faz, né, em medicina, em obstetrícia, e depois eu vou fazer essas anamneses em obstetrícia no ambulatório, seja do hospital ou no ambulatório daquela especialidade. E é mais ou menos nessa etapa que a gente está passando pelas especialidades que a maioria dos estudantes de medicina, quem não entra com uma especialização em mente, muitas pessoas já entram querendo uma especialização. Ou muda, né? Ou muda. Essa é a etapa que você, em definitivo, escolhe para onde você vai guiar o seu curso de medicina. Então, quem entra com uma especialidade em mente conhece a área e vai definir, bom, eu gosto disso, quero fazer, ou não gosto disso, e aí escolho outra. Mas é geralmente no meio do curso. Então, o terceiro e quarto ano é quando você está se decidindo por qual especialidade vai seguir. Você comentou que faz parte da liga da parte de neurologia, né? Para quem não conhece essa coisa da liga, você pode explicar? São ligas de cada especialidade e você vai se aproximando de cada uma conforme o seu interesse? Como que é isso? Dentro da faculdade de medicina,
existem essas ligas. O que seriam essas ligas? É uma reunião de um grupo de estudantes, que é como se fosse um clube, por assim dizer. É uma reunião de um grupo de estudantes onde um professor, ele é responsável, e geralmente tem que ser o professor que é professor daquela área em questão. Então, no meu exemplo, que eu faço liga de neurocirurgia, o nosso professor, que a gente chama de preceptor, ele é docente da neurocirurgia e ele é o responsável pelo conteúdo daquela liga. A gente se reúne e aí vai variar de liga para liga, mas são reuniões que acontecem em um período regular de tempo. No caso da minha liga, são reuniões semanais com duração de 1h30 a 2 horas, e essas reuniões elas acontecem sempre depois das aulas. Ou pode ser depois do primeiro bloco de aulas, que a gente tem 2 blocos de aula, né? Um bloco que vai das 8 da manhã ao meio-dia e o segundo bloco que vai das 2 da tarde até as 6. Então pode ser no almoço, que a gente chama entre o primeiro e o segundo bloco, ou pode ser ao final dos 2 blocos, começaria às 6 da tarde. Aí nessas ligas a gente aprende os temas da especialidade. Então, novamente, voltando para a neurocirurgia, lá a gente vai aprender coisas de paramentação cirúrgica, instrumentação cirúrgica, que são específicos para todas as cirurgias. Depois a gente aprende sobre aneurisma, AVC, tumor cerebral, hidrocefalia e todos os temas que a neurocirurgia compreende. Então, você define a sua liga geralmente por especialidade. Existe um processo seletivo de acordo com a demanda daquela liga. Então, por exemplo, a liga oferece 20 vagas, 30 pessoas estão prestando. Então, você faz uma prova com base num curso introdutório que a própria liga dá para você poder ingressar e ser membro daquela liga. Não existe um tempo máximo de permanência, então a partir do momento que você entra na liga, você pode ficar até o seu 6º ano. Tem gente que passa do 6º ano e continua voltando mesmo quando formado para dar um apoio para a liga. Mas seria isso, mais ou menos um grupo de estudantes sob a responsabilidade de um professor que vai ficar fazendo estudos sobre um tema de interesse, uma área específica de interesse. Então, neurocirurgia vai tratar de temas de cirurgia e neurocirurgia. Tá, e você comentou que são 2 blocos de aula, né? De manhã e à tarde. Como que é o tempo pro estudante de medicina? Você tem aula todo dia de manhã e à tarde? Assim, existe vida além da medicina? Existe vida além da medicina. Vamos lá. O tempo ele é um pouquinho apertado, concordo. Mas dá para fazer algumas coisas. Então, minha rotina. De segunda a sexta, eu tenho aula das 8 às 6 da tarde. Com exceção das terças-feiras, onde eu tenho geralmente aula no máximo até o meio-dia. No período da tarde não tem aulas. Isso é um regulamento, não sei se vale para toda a faculdade de medicina, mas pelo menos lá na Unifesp é um regulamento do regimento interno de que você não pode ter aula nesse período que a gente chama de área verde, que seria um período para o aluno dedicar para as atividades que ele acha melhor, que ele considera importantes também, que pode estar envolvida com a graduação ou não. Em alguns casos está envolvido com a graduação porque você tem que estudar e aí você acaba usando esse período que seria livre para estudar. Mas além disso, eu costumo estudar e me organizar para depois das aulas. Então, as aulas que acabam às 6 da tarde, eu estudo de 2 a 3 horas depois da aula. Então, eu vou até umas 9 da noite e aí depois eu geralmente vou para casa, durmo e assim rola a minha semana. Nos finais de semana, eu tento dedicar só metade dos finais de semana para estudos relacionados à graduação. Então, eu estudo as matérias da graduação até sábado à tarde. Depois do sábado à tarde, eu tenho o meu tempo, que seria o tempo livre, para poder fazer as outras coisas. Então, para ver os colegas, sair, eventualmente ir na festa de algum parente, comprar alguma coisa, ir ao shopping, ou simplesmente dormir também, que é importante. E bom. E bom. Eu ia te perguntar isso também, assim, a gente tem relatos, né, outros alunos que fazem medicina comentaram que tem muitos alunos da medicina que acabam entrando em depressão, ou pelo estresse de excesso de estudos, ou pela própria questão pessoal, do medo de lidar com vidas, enfim, de uma pressão emocional, assim. Eles falam que o curso, às vezes, é pesado psicologicamente. Como que é isso para você? Ou você tem colegas que sofrem com depressão, com estresse, ansiedade? Assim, colegas tão próximos eu não tenho, mas a ansiedade e depressão na medicina é uma realidade que, enquanto estudante de medicina, a gente sempre está muito próximo. Então, o que acontece? Como que é essa questão falando pelo curso médico? A gente tem sim alguns momentos que são colocadas muitas responsabilidades sobre a gente de que no futuro próximo você vai lidar com vidas que você
provavelmente em muitas situações vai ser a pessoa mais habilitada para salvar aquela vida. Aquela pessoa depende de você e vai até você confiando, esperando uma solução para o problema dela, que muitas vezes não tem solução também. E a gente é preparado desde o começo para isso, de que existem problemas que serão solucionados, de que existem problemas que não serão solucionados, e a gente tem que aprender a lidar com isso, comunicar más notícias, tratar da morte. E a morte é um tema muito presente na faculdade de medicina desde o nosso primeiro dia de aula, que é uma aula de anatomia, onde é o nosso primeiro contato com o cadáver, onde a gente vê o cadáver e a morte pela primeira vez ali, nua e crua na nossa frente. Então, desse ponto de vista, é um curso pesado. Além disso, também tem o peso das disciplinas, porque os professores universitários, eles não têm tanto aquele tato, não todos, mas a grande maioria, não tem tanto aquele tato para chegar e identificar um aluno, por exemplo, que está com mais dificuldade, que na verdade aguenta algumas coisas que outros não aguentam. Então eles tentam dar uma aula meio que geral e aí alguns acabam se perdendo no meio do caminho e aí começa a depressão. Por quê? Porque o vestibular de medicina por si só é muito competitivo e concorrido. E quando você passa no vestibular de medicina, você espera que aquela foi a sua última barreira, a sua última dificuldade, que você vai chegar dentro da universidade e vai dar tudo certo. E muitas vezes não é assim. As coisas não dão certo, as matérias continuam sendo difíceis, passar nas provas continua sendo um objetivo, aprender as coisas. E além de tudo isso, tem ainda uma carga a mais de que sempre vai ter alguém falando para você de que as pessoas em futuro próximo vão depender de você, você vai ter que saber lidar com isso e aprender. Mas muitas vezes, que nem no ciclo básico agora, a gente ouve muito isso, de que as pessoas vão depender da gente, de que nós somos formados para solucionar problemas, só que não fica muito claro como a gente vai solucionar. Então, é um segundo ponto onde acaba surgindo a depressão. E sempre, em todas as turmas de todos os anos, tem alguém que sofre com problema de ansiedade, com depressão. Como que a universidade lida com isso? No caso da Unifesp, né, existe um núcleo de apoio ao estudante, que é o mesmo núcleo onde vai tratar da assistência social, bolsa, restaurante universitário, onde existem psicólogos, que geralmente vai algumas vezes na semana ou uma vez na semana, e ele vai para conversar com essas pessoas. Só que o grande problema está em identificar esses alunos. Quem são esses alunos dentro da medicina? Porque alguns alunos que sofrem de depressão e ansiedade têm a força de falar, outros não. E é nesses outros que está o ponto delicado, né? Porque surge daí o suicídio ou a tentativa, enfim. Mas a questão da depressão na medicina acaba surgindo por isso, por esse conflito de toda hora você ser exigido, de você pensar que suas dificuldades acabaram e na verdade não, e não ter ninguém que te dê uma coisa tão resolutiva ali imediatamente. Aí você fica perdido dentro de tudo isso, dessa confusão. Sobre o núcleo de assistência social, enfim, eu queria saber sobre essas bolsas. Eu não sei se você teve alguma ou pretende ter. Como que funciona para alguém que vem de longe, de repente vem da Grande São Paulo e está bem distante da Unifesp e não consegue trabalhar porque o curso é integral? Você sabe dizer como que funciona para conseguir uma bolsa? Se tem bolsa trabalho, se tem bolsa auxílio, moradia, essas coisas? Sim. Dentro da universidade existem alguns modelos de bolsa. Eu vou falar de 3 que são os mais usuais. O primeiro modelo de bolsa, que seria um modelo mais assistencial, por assim dizer, que é um que você solicita logo quando você faz a matrícula. Então, na Unifesp acontece, quando você vai fazer a matrícula, ali já tem alguém representando o assistente social ou a própria assistente social, e você vai para a assistente social, solicita, pergunta quais são os documentos que ela precisa para fazer uma análise socioeconômica do seu perfil, e com base nessa análise socioeconômica ela vai te classificar de acordo com algum grau de vulnerabilidade. E de acordo com o grau de vulnerabilidade você vai receber algum valor, esses valores variam. Quanto mais vulnerável, maior é o valor que você recebe. E esse valor, eles depositam em uma conta pessoal do estudante e deixam a cargo do estudante decidir qual vai ser o melhor destino. Então, eles vão ver se seu grau de vulnerabilidade está em moradia, alimentação, etc. E vão destinar alguma quantia que seja possível você se manter. Se você é da Grande São Paulo, tem que morar mais perto da universidade, que seja possível você pagar um aluguel de uma república, de um quarto. Se o seu problema é com alimentação, eles vão te dar uma quantia suficiente para você pagar o restaurante universitário ou algum restaurante
próximo da universidade. Quanto que é o bandejão da Unifesp? O bandejão da Unifesp está no valor de R$ 2,50 e eles servem almoço e janta, não tem café da manhã. Uhum. Não, mas tá bom, né? Almoço e janta já dá uma ajudada boa. Sim, essa é a primeira modalidade, que é a modalidade mais assistencial. Tem um segundo modelo de bolsa, que esse é mais exclusivo. Por que mais exclusivo? Ele está destinado especialmente para estudantes indígenas e quilombolas. E que ele vem direto não da universidade, mas direto do Ministério da Educação, que é um outro modelo de bolsa também, mas mais para um número menor. Um outro modelo de bolsa também para estudantes estrangeiros, que vem lá na Unifesp, é muito comum receber estudantes da América do Sul, então Bolívia, Paraguai, eles vêm também para cursar medicina no Brasil e na Unifesp, e esses alunos eles têm uma bolsa que é destinada especificamente para eles. Fora desses modelos que estão mais ligados ao perfil socioeconômico, existe também um modelo de bolsa de que todo estudante dentro da universidade pode concorrer, que é a bolsa de iniciação científica. Então, se você tem alguma área que você se interessa, seja ela básica ou clínica, você pode conversar com o professor, perguntar se pode participar do laboratório dele, ajudando na pesquisa, em algum projeto, e aí ele vai solicitar em algum órgão, geralmente tem a FAPESP ou a CAPES, que são os mais comuns, e aí você vai receber uma bolsa em um valor que essa instituição vai determinar. Então, são esses os modelos de bolsa mais comuns dentro da universidade. Legal. Eu queria voltar agora para antes da faculdade e te perguntar como que você se organizava para estudar, né? Você fez cursinho aqui, mas todo mundo, além de assistir às aulas, precisa fazer exercícios, fazer simulado e tudo mais. Então, como que foi a preparação para entrar em medicina? Bom, vamos lá. Em média, eu estudava 12 horas por dia, contando as horas de aula assistida ou teoria estudada e os exercícios, fazendo exercício também, extra estudo de teoria ou sala de aula. Eu, no primeiro ano, assistia às aulas da tarde, então destinava um pouquinho do horário da manhã para estudar os exercícios que eu tinha tido no dia anterior, assistia aulas teóricas à tarde e à noite fazia mais um bloco de exercícios. Esse foi assim no meu primeiro ano. No segundo ano, como eu já tinha concluído o ensino médio, pude me organizar um pouquinho melhor. Então optei por assistir às aulas da manhã e deixar tanto à tarde quanto à noite para me dedicar para fazer exercícios. Eu procurava dividir o meu tempo de estudos em blocos de 1 hora, 1 hora e meia. E aí, em cada um desses blocos, eu fazia exercícios, sempre priorizando onde estavam as minhas maiores dificuldades. Então, eu tinha muita dificuldade com as matérias de exatas, eu destinava muito mais blocos de 1 hora, 1 hora e meia para estudar física, matemática e química do que para estudar biologia, por exemplo, que era uma matéria que eu costumava ir melhor. E sempre assim, organizando meus estudos com base na minha dificuldade. Então, eu estudava mais aquilo que eu tinha dificuldade, sem deixar de estudar todo o restante, porque é importante também você garantir que aquilo que você sabe bem e continuar sabendo. Uhum. E você passava por cada disciplina a cada quantos dias? Assim, dia não, mais ou menos? Ia depender muito da organização do cursinho. Então, se o cursinho me dava aulas de biologia, física e química no mesmo dia, eu procurava estudar todas essas disciplinas usando o método de aula dada, aula estudada, no mesmo dia. E aí acabava dando um dia sim, dia não. Então, um dia eu estudava matemática, aí passava um dia sem estudar matemática e estudava no outro. Sempre intercalando entre um dia e outro, estudando todas as matérias da semana. E nos finais de semana você estudava? Nos finais de semana eu estudava também, porque como eu dependia muito das correções de redação do cursinho, ou enfim, de uma outra pessoa que me ajudava, e essa pessoa só estava disponível nos finais de semana para o plantão, no cursinho, então eu acabava dedicando o meu tempo maior para a redação nos finais de semana. Porque eu já estava ali, perto da professora de redação, conseguia fazer redação e ela corrigir no mesmo dia, então já dava para consertar os erros, então para mim era vantajoso. Você vinha praticamente todo sábado no plantão de redação? Vinha todos os sábados no plantão de redação. O meu sábado era mais para estudar redação e as literaturas obrigatórias das listas dos vestibulares. Sim. E você foi bem na redação do Enem? Você acha que isso fez uma diferença pra Eu acho que fez muita diferença ter vindo nos plantões de redação e mais que ter vindo nos plantões de redação, ter seguido os passos da correção. Então, você precisa melhorar mais em gramática, ter estudado e dado um up em gramática, melhorado
isso eu acho que fez toda a diferença, porque eu tenho um comparativo com a minha nota do Enem de quando eu saí do ensino médio, que eu não tinha o costume muito de frequentar as redações, para quando eu passei, e a minha nota subiu mais de 400 pontos. Diferença, não frequentar os plantões de redação e frequentar os plantões. Fez totalmente a diferença. E aí, você também dava um peso maior para, tipo, biologia, física, química, ou não? Ou você estudava tudo? Porque, assim, como que era o peso de medicina no SISU para medicina? Você tinha peso maior para ciência da natureza e para redação também? Como que era isso? Isso, dependia. Eu, no primeiro ano, eu não detesto estratégia, então estava bem distribuído o meu tempo. Mas depois, com a experiência de vestibulando, e também você vai restringindo o seu intervalo de universidades que você quer prestar, você acaba conhecendo mais o sistema de cada universidade. E eu acabava focando naquelas universidades e nas exigências daquela universidade. Então, uma universidade que priorizava muito mais ciências da natureza, que é o caso da maioria dos cursos de medicina. Então, focava muito mais em física, química e biologia, sem negligenciar as outras, mas estudando muito mais dessas, porque eu sabia que essas tinham um peso maior, que fosse peso 2, mas que era um peso muito maior do que as disciplinas de humanas, que seriam me exigidas menos para prestar o SISU, no caso do Enem, né, naquela universidade. E a redação é a mesma coisa, porque a redação ela não só tem um peso para o curso de medicina na hora que você vai se inscrever no sistema, mas também para a sua média geral. E como eu sabia que algumas universidades oferecem um curso médico ainda deixando todas com o mesmo peso, a redação ali teria uma contribuição tão grande quanto estudar todas as outras. Então, não deixava de estudar redação. Redação costuma ser a prova que atinge a maior nota, né? Porque as outras, às vezes, não chegam a 1000 e redação chega a 1000. E redação chega a 1000. Essa estratégia é importante. Queria saber se você tem alguma última dica para quem está estudando para prestar medicina ou outros cursos concorridos em universidades públicas. Certo, tenho sim. Eu acho que isso é uma dica mais geral para todo vestibulando. Que o dia do vestibular, ele é só um dia, mas que ele não começa propriamente naquele dia em que a prova vai ser realizada. Ele começa no dia que você decide estudar e se preparar para o vestibular. Por quê? Porque o vestibular, ele não é uma corrida de 100 metros, ele é uma maratona que você tem que estar se preparando constantemente. Então, se preparar para o vestibular, se acostumar com o tempo de prova, até a posição que você vai ficar na cadeira no dia que você vai prestar o vestibular conta. E o que ajuda em tudo isso? Fazer simulados. Então, vir aos simulados do cursinho ou buscar simulado por fora, imprimir prova antiga das instituições que você vai prestar. Tudo isso, essa dica é a dica assim, mais valiosa que existe. Se preparar com simulados, porque ali você tem a oportunidade de ver na prática o que você viu em sala de aula e, além disso, se preparar física e emocionalmente para prestar o vestibular no dia que é tão importante. Certo. Daniel, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente e conversar com as turmas. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que a gente procura responder também, tá bom? Tchau, gente. Tchau, gente. Boa sorte, bom ano de vestibular para vocês.